Fala, meus amigos, Bruno Alves aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das cenas, um dos acontecimentos mais interessantes narrados nas Escrituras, que foi o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Bem, o Messias estava ali sendo seguido por uma multidão e os discípulos chegam a ele e perguntam: a multidão está faminta, teremos que ir à cidade comprar comida? E o Messias disse-lhes: não, os alimente. Os discípulos respondem que eles só tinham 5 pães e 2 peixinhos. E ali, a partir daí, acontece o milagre onde todos são alimentados com fartura. O Messias, obviamente, conhecia toda a trajetória, conhecia toda a Escritura, e ele não dava ponto sem nó. Todas as vezes que ele fazia algum milagre, que ele citava alguma coisa, ele tinha como objetivo falar do que aconteceu antes. Quando ele diz que Moisés testificou dele, por exemplo, eu posso mostrar aqui 2 vezes em que o Messias dá essa dica. Em João ele diz assim: e o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. João 5, versículo 37. Em João 17, nos versículos 25 e 26, ele diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe farei conhecer mais, para que com o amor que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Veja que o tempo inteiro o Messias deixa claro que está apresentando algo novo, dizendo que eles nunca conheceram, nunca ouviram a sua voz, nunca viram a sua forma. Ele diz: o mundo não te conheceu, eu te conheci. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Olha que coisa interessante. E aí é nesse momento que ele deixa entender que Moisés testificou dele. Em Deuteronômio 13, Moisés diz: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, coisa que o Messias fez muitas vezes, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. O que o Messias falou? Que eles nunca tinham visto, nunca tinham ouvido, não conheceram. Ele apresentou até o nome para eles, que eles não sabiam. Então Moisés está dizendo bem claro: se ele apresentar qualquer outro Deus que vocês não conhecem, não ouvirás as palavras daquele profeta, sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. E aqui diz, no versículo 5, Deuteronômio 13, e aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. Moisés deixa claro que é para matar aquele profeta, que é apresentar qualquer outra coisa que eles não conheciam. E o Messias deixou claro que eles nunca conheceram, nunca tinham ouvido, nunca viram, e nem sequer o nome. Ele apresentou o nome. Outra vez, é em Deuteronômio 21. Olha aqui, quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles lhe não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão ele e o levarão aos anciãos da sua cidade, à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. E todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Então era para matar qualquer um que fosse levado aos anciãos, dizendo que era um comilão. Tinham que dizer que ele ia entregar para os anciãos, dizendo que ele era um comilão e um beberrão. E em Mateus 11, versículos 18 a 20, o Messias deixa claro. Olha o que ele diz: João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem: ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e todos dizem: vejam, este homem é comilão e beberrão. Veja que ele está deixando claro, ele está fazendo um link, ele está linkando aquela passagem onde Moisés mandava matar o comilão, o beberrão, mandava entregar aos anciãos, e aqui ele estava deixando claro esse link, essa analogia.
que eles diziam que o filho do homem, que o Messias, era um comilão e beberrão, e realmente foi entregue lá aos anciãos e foi morto, assim como Moisés mandou fazer. Então, todas as vezes que o Moisés testifica do Messias, o Messias deixou claro aqui, tá? Então, voltando aqui ao milagre da multiplicação, o Messias deixou algo bem claro quando realizou esse milagre, alimentando. Olha o que ele diz. Lucas 11, versículo 11. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial àqueles que lhe o pedirem. E ele estava fazendo, obviamente, uma analogia ao que tinha acontecido lá atrás. Aconteceu que quando o povo foi tirado da terra do Egito e foi levado para o deserto, o povo estava morrendo de fome, faminto, as crianças subnutridas, pedindo pão. E o que foi entregue a elas foi uma pedra, isso mesmo. Os 10 mandamentos foram entregues numa pedra. E era exatamente essa referência que o Messias fazia. Se o filho lhe pedir pão, o pai lhe dará uma pedra. E tem outra referência aqui em Números 11, no versículo 5. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Imagina um povo faminto, né? Olha o que eles falam. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Ele está falando aqui dos pepinos, dos melões. Veja que eles falam, lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Lá eles comiam, bebiam, e o Deus de Israel tirou eles de lá, levou para o deserto para eles passarem uma fome terrível. Então, o Messias faz essa referência clara. Que pai, se os filhos pedir pão, lhe dará pedra? Que tipo de pai, se os filhos lhe pedir peixe, e o peixe está aqui, bem claro aqui em Números 11, lhe dará serpente? E não foi justamente o que lá fez o Deus de Israel? Após a reclamação e o lamento, a fome daquelas pessoas, ele não enviou serpente, que acabaram com tudo, morreu muita gente. Então você percebe que o Messias não dava ponto sem nó. Tudo que ele falava, ele fazia referências ao que aconteceu lá atrás. E sobre o pão, o Messias falou muito mais. Em João, nos versículos 32, diz assim: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Então, alguém enviou pão lá no deserto, e o Messias fala, não foi Moisés que enviou o pão do céu, mas o meu Pai é quem dá o pão verdadeiro. Então tinha um falso. Se tem o pão verdadeiro é porque tinha um falso. E ele disse, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E continua aqui no versículo 49, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, isto é, ele mesmo, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Então ele está falando, aquele povo lá, deram um pão para eles e eles morreram. Agora, eu sou o pão da vida. Aquele que inclusive aqui ele fala, aquele que comer da minha carne nunca morrerá, se não beber do meu sangue, não terá vida em vós mesmos. E os fariseus começaram a pensar que ele estava falando de canibalismo. Como pode? Ele fala aqui, quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, ele fala, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais. Uma coisa que eu tenho que dizer aqui também, que sempre ele faz essa referência, vossos pais, vossa lei. Você percebe que ele nunca fala que aquela lei era dele. Ele nunca fala que os pais daquele povo eram os pais dele. Ele sempre fala, vossos pais. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Quem comer da carne dele, beber do sangue dele. Estava falando de canibalismo? Não. Ele falava de se alimentar do seu conhecimento, beber da sua sabedoria. Este terá vida eterna e terá parte com ele. Então você percebe que lá, inclusive, tá? Lá em Números 11 diz assim,
Olha o que eles falam sobre o maná. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Eles diziam que aquele maná secava a alma deles. Por isso que o Messias fala: vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Mas eu sou o pão da vida. O Pai enviou o pão verdadeiro. Moisés não deu o pão do céu, porque o meu Pai é que dá o pão verdadeiro, que dá vida eterna. Ele é o pão vivo. Então você vê que tudo é referência ao que ele faz referência ao que estava lá atrás. Sei que muita gente vai chegar aí me xingando, né? Xingando de herege, xingando de blasfemo, mas eu quero deixar bem claro que eu não estou fazendo nem juízo de valor nesse vídeo, tá? O que eu estou mostrando são as palavras do Messias. Eu vejo muita gente chegar nos comentários e dizer: o que é isso que você está falando? E as pessoas sequer percebem que eu não estou falando nada, que elas estão negando o Messias ao fazer essa afirmação, porque elas estão negando que foi o Messias que disse para dizer que eu que estou dizendo. E elas começam a negar o Messias sem perceber. Eu não estou aqui para convencer você de nada. Eu estou aqui para apresentar o que está escrito e cada um faça o julgamento que bem entender. Porque, inclusive, o próprio Messias disse: não há necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção que está em vós te capacita para todas as coisas. Aqui em Mateus 11 ele diz assim: ó, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Perceba, só vai entender aquele que ele quiser revelar. Se você não tem o Espírito, você não vai entender, só vai ficar aí me xingando. Então, se o Messias mesmo diz que essa revelação não é para todos, quem sou eu para dizer o contrário? É o que eu falo, eu não estou aqui para convencer ninguém, quem convence é o Espírito e a quem ele revela. Se você não tem o Espírito, você não vai entender. Eu vejo muita gente dizendo nos comentários que cumpre a Torá, a lei de Moisés. Eu pergunto se elas cumprem o que está escrito em Levítico 20, versículo 13. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Por uma questão moral e de lei, isso deveria ser proibido, porque está mandando matar homossexuais, lésbicas e tudo mais. Isso está escrito na Torá. Eu pergunto a essas pessoas se elas cumprem isso aqui. O que tem de hipocrisia nesse mundo é impressionante. E aqui está escrito em 2 Coríntios. Paulo diz assim: Satanás, o Deus deste mundo, pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, e que mostra como Deus realmente é. Só mostra quem Deus realmente é o Evangelho do Messias. Quem o Pai verdadeiro é o Messias que mostrou. Ele apresentou. Ninguém tinha ouvido falar no Pai. E aqui Paulo está dizendo isso. Mas Satanás vai cegar a muitos. Quem é Satanás? O rei deste mundo, que levou o Messias no monte e prometeu todos os reinos da terra. Tudo a mim foi entregue e eu posso te dar. E o Messias disse: o meu reino não é deste mundo. Quem era o Deus que prometia coisas desse mundo? Eu vou em Deuteronômio 7. Olha o que ele falava para o povo de Israel: pois consumirás a todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não os poupará, e não servirá a seus deuses, pois isto te seria por laço. Então, esse Deus que prometia coisas desse mundo, dizia para Davi que ia colocar os inimigos por baixo dos pés dele, oferecia reinos, mandava destruir todos os povos que não fossem eles, e o Messias, pelo contrário, dizia para você amar os seus inimigos. Então eu deixo aqui como reflexão final: o Messias é a régua, é a medida das Escrituras. Se tiver qualquer profeta, qualquer pessoa que falar o contrário dele, que seja anátema. Se tiver qualquer discípulo dele que falar qualquer coisa contrária ao que ele falou, que seja anátema.
Você deve seguir o Messias, porque é ele que te leva à vida eterna. Siga o que ele mandou, faça o que ele pediu, ame o próximo, ama o Pai que ele apresentou e esqueça a lei de morte e condenação. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.